Glória a Deus. Pode se sentar. A graça e a paz, queridas. Amém. Tudo bem com vocês? Eu já estou sabendo que a tampa da chaleira está voando aí, né? Foi bênção até aqui, né? Glória a Deus, o Senhor fala. E foi a mão dele, certamente, que nos reuniu aqui nessa tarde. Bendito seja o Senhor, porque a gente podia estar em tantos outros lugares, mas a gente escolheu a boa parte. Aliançadas. Uau! É tão importante a gente falar sobre isso, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Estarmos em aliança com o Eterno. Seguras desse compromisso. Muitas pessoas querem que Deus se aliance com elas e que elas desfrutem dos benefícios dessa aliança. Mas muitos não querem se aliançar com Ele. E para haver uma aliança, precisa de duas partes. E lá em Oséias, você pode abrir a sua Bíblia, Oséias capítulo 2. Oséias 2. Eu estou na NVT, Nova Versão Transformadora, e nós vamos ler o 19 e o 20. Oséias capítulo 2, 19 e 20. Diz assim: Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você, e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. O Senhor está expressando aqui, através da vida do profeta Oséias, o seu profundo amor por Israel. Mas se você já leu o livro, você sabe que é um livro de denúncia contra a infidelidade do povo de Deus. E o Senhor vai decretando duros decretos, porque ele fala com Oséias para se casar com uma prostituta. E de acordo com que essa prostituta vai dando filhos a Oséias, ele vai colocando nomes nos filhos de acordo com aquilo que o Senhor ia operar contra o povo de Israel. Então, Oséias sentiu na própria carne o que era casar com uma mulher infiel. E ele estava sentindo a dor do próprio Deus com aquilo que Israel estava fazendo contra o Senhor. E bendito seja Deus, porque ele executa juízo, ele fala que o povo vai ser disperso, ele fala que ele vai vir punir o seu povo, porque o povo escolheu a idolatria. O povo deu as costas para Deus. E a gente pensa que isso não é prostituição. Isso é prostituição. Você tem uma aliança com uma pessoa, mas você flerta com outra. Isso é infidelidade, né? Isso é prostituição, isso é adultério. E às vezes a gente pensa que isso não é sobre nós. E a gente espera que não seja mesmo. Mas a gente tem que observar uma palavra como essa de Oséias e fazer uma análise no nosso coração. Será que todos os ídolos foram destituídos do nosso coração? Porque, gente, o Senhor está pontuando aqui no livro de Oséias os ídolos de madeira, os ídolos de pedra feitos por mão de homens. Mas hoje tem ídolos mais discretos. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar que Deus deveria estar ocupando na sua vida. E essas idolatrias, a gente está lidando com elas de uma maneira tão cotidiana e tão comum que a gente não percebe que ela pode estar interferindo na nossa aliança com Deus. Ela pode estar nos tornando infiéis ao nosso amado. E, gente, eu espero que a gente já tenha saído desse capítulo onde a gente veja Deus apenas como o nosso provedor, aquele que cuida de nós. Que a gente pare de ver eu gosto muito do que a missionária de May Williams fala, que quando uma noiva só quer casar com o noivo por causa daquilo que o noivo pode dar para ela, isso não é amor, isso é golpe do baú. A gente tem que
ir para o nosso noivo por quem ele é. A gente tem que desejar a volta do Senhor, não é porque esse mundo está horrível, mas porque ele é o príncipe da paz. Porque ele é o amado das nossas almas, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós estaremos diante dele. Gente, o inferno vai ser inferno, porque Deus não vai estar lá. O que muda a nossa vida é a presença de Deus ou a ausência de Deus. Mas a gente às vezes só se lembra do Senhor quando as coisas começam a dar errado. E a gente tem muitas vezes, de uma maneira muito comum, todos nós sentimos isso, um desejo de escapar. Então muita gente está desejando, falando, ora vem Senhor Jesus para livrar a gente da bagaceira. Mas esse sentimento tem que ser ajustado. Ora vem Senhor Jesus porque eu quero sentir o seu perfume. Ora vem Senhor Jesus que tudo que eu quero é tocar a sua face. Tem uma música antiga da Nívia Soares, que eu amo a música. Ela é mais ou menos assim. Dia após dia, eu me achego a ti, ao seu amor, ao seu carinho, não, ao seu calor, ao seu carinho, ao seu amor. Num lugar secreto, corro para te encontrar. E a cada passo, sinto tua presença e te amo mais. Quero tocar tua face. Te beijar, te abraçar e dizer, te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Nós queremos estar com Ele porque nós o amamos. Nós não queremos estar com Deus para revirar os bolsos dele. E apenas nos alimentarmos, nutrirmos daquilo que Ele pode nos oferecer como Pai, como Deus. Mas a igreja precisa de ver o noivo como noivo. Quantas aqui são casadas? Você pode lembrar quando você estava noiva? A Júlia está noiva. A gente fica sonhando com casamento. A gente fica sonhando com casamento, planejando vestido. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha acho que 12 anos de idade, foi quando a Lady Di se casou. Diana casou com Charles, que virou um sapo. E eu lembro que na Inglaterra, por causa do fuso horário, para eu assistir o casamento real, que era transmitido para televisões no mundo todo, eu tinha que acordar 6 horas da manhã. E aí eu fui lá 6 horas da manhã e eu lembro que eu fiquei assim, vendo aquele casamento, desenhando o vestido, imaginando como é que seria o meu vestido, o meu casamento. Eu tinha 12 anos de idade. Um dia eu olhei para o João e a gente não queria mais dizer tchau. Para despedir, era um sofrimento. Era um sofrimento, eu falava assim, não vai não, João. Para a gente desligar o telefone, minha mãe falou, desliga esse telefone, João, desliga você. Mamãe está mandando desligar, desliga você. Ele, desliga você primeiro. Então tá bom, vamos contar. 1, 2, 3, a gente desliga, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Você não desligou. Enamorados, encantados, não querendo mais dizer tchau. Querendo construir a vida juntos. E não era por aquilo que o João podia me oferecer, por quem ele era, por quem ele é. E a gente tem que passar a lembrar da nossa aliança com Deus dessa maneira. Nós estamos noivos, nós somos a noiva. E a noiva aguarda pelo casamento. E ela prepara o vestido. Apocalipse diz que as vestiduras brancas são os atos de justiça dos santos. Você adorna-se quando você vive em santidade. Você se adorna quando você ama aquilo que Jesus ama. Você se ocupa
de se preparar para aquele grande dia. E aqui o Senhor está declarando o seu amor por Israel, seu povo, do qual hoje nós fazemos parte, fomos enxertados nesse povo. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Aliançado é alguém que vive sob uma aliança, um compromisso sagrado, firmado por Deus. Na Bíblia, a aliança não é apenas um contrato, gente. É uma promessa selada por fidelidade, amor e propósito eternos. A aliança não é isso aqui, ó. Esse aqui é só o símbolo da aliança. Uma pessoa que não me conhece, olha no meu dedo anelar esquerdo e ela sabe, ela tem dono. Ela não está solta por aí, não. Ela é aliançada com alguém, ela tem um compromisso de fidelidade com alguém. E essas somos nós, solteiras ou casadas, viúvas ou divorciadas, somos noivas do Senhor. Noiva do Senhor, fazemos parte da noiva. No texto de Oséias nós vemos um Deus que mesmo diante da infidelidade do seu povo, ele renova a sua aliança, usando a mensagem do casamento para descrever um relacionamento íntimo, comprometido e cheio de graça. Não há algo mais íntimo do que o casamento. Nem meu pai e minha mãe me conhecem como João me conhece. Ninguém me conhece como João me conhece. É uma coisa muito poderosa quando o nosso casamento aponta para o grande casamento entre Cristo e a igreja. E esse é um dos propósitos de Deus para o casamento. Que o nosso relacionamento aponte para Cristo, aponte para a igreja, aponte para aquilo que está para se manifestar. E como que uma mulher aliançada vive? Como é que uma mulher aliançada vive? A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que a mulher que está aliançada com Deus, ela é firmada na sua identidade. Ela sabe quem ela é. E as mulheres, nós mulheres, a gente às vezes, nós somos tão vulneráveis, tão sugestionáveis por alguém que fala alguma coisa e seu mundo cai. Às vezes você está se sentindo muito bem, você cortou o cabelo, está com o cabelo novo, aí alguém chama, por que cortou o cabelo? Aí você já fica meio insegura. Não fica insegura não, você quis cortar? Quis, mas beleza, hoje é seu corte de cabelo. O cabelo cresce, fica tranquilo. Mas às vezes a pessoa fica insegura diante de só uma pessoa. Ah, por que cortou o cabelo? Engraçado, né? Quando seu cabelo está bonito, ninguém chega para falar assim, que cabelo lindo. Mas quando você corta o cabelo, cortou o véu. Tem muita gente que fala isso, cortou o véu. Deu piolho. Uma mulher insegura, ela aceita relacionamentos tóxicos. Ela aceita propostas que contradizem os seus valores. Quantas vezes nós nos envolvemos com coisas que nós não deveríamos nos envolver por causa da nossa identidade vacilante? Quantas vezes nós não vivemos o nosso propósito em Deus porque nós não permanecemos olhando para Ele e dizendo o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer fazer em mim e através de mim? A gente presta atenção, todo mundo espera de nós. A gente quer agradar todo mundo, mas a gente não quer agradar a quem a gente mais deveria agradar. Quando a gente chega nesse ponto em quem nos valida é o nosso noivo, quem nos valida é o nosso Deus, os outros podem pensar, achar, falar o que quiserem. Se você está aí oscilante, achando que é isso, que é aquilo, você está firme, daqui a pouco você está para baixo, você está para cima, daqui a pouco está desanimada. Você está insegura, oscilante. Vai de acordo com o vento. As notícias te abalam, aquilo que está ao redor te abala, as expectativas das pessoas se abalam. Tem gente que se desgasta querendo ser bom para todo mundo, mas não está nem aí
em querer cumprir o plano de Deus. E aí, minha linda, eu tenho que te dizer, você vai se frustrar. Você vai se frustrar muito. Porque mesmo que a gente se esforce muito, nós não somos capazes de satisfazer todas as expectativas a nosso respeito. Até porque as pessoas nos imaginam. E elas esperam que você cumpra aquilo que elas pensam a seu respeito. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, Helena, você não quer tirar foto? Decepcionei. Decepcionou? Tá tudo bem. Pode ficar decepcionada. Você também é decepcionante. Tem sempre alguém que vai ter uma expectativa sobre você e você não vai dar conta de cumprir. Você não vai dar conta, simplesmente você não dá conta. Mas o que Deus diz sobre isso? Deus pode falar comigo: Helena, eu quero que você vai tirar foto com as meninas. Vai me servir através disso. Mas se ele falar: filha, servir é dar o que as pessoas precisam, não o que as pessoas querem. Aí eu estou livre para dizer não. E tá tudo bem, eu vou continuar amando vocês, mas eu não te amo mais. Sorry. Mas Deus me ama. E o amor dele é pleno e suficiente. Mas eu nasci assim? Não. Ah, gente, Deus precisou de trabalhar muito em mim. Porque eu era uma pessoa que tinha um senso de autorrejeição muito grande. Eu não gostava de nada em mim, nada. Eu cresci ouvindo assim: ai, gente, que pena! Justamente a menina não tem os olhos claros. Nossa, Leninha, você é tão branca, né? Branquela, leite azedo. Né? Os apelidos de escola, os bullying, né? E a gente vai, sabe, o diabo vai colocando essas etiquetas na nossa vida, esses rótulos, através das palavras de outras pessoas, porque o diabo usa pessoas, Deus usa pessoas, mas o diabo também. Não vacila não, mesmo sendo crente, o diabo usa a sua boca, tá? Você distraiu, ele pega a sua boca. Joga uma frase aqui dele e sai pela sua boca. E você mata alguém com a sua palavra. Por isso que a gente tem que estar aliançada com Deus e de olho naquilo que devemos falar. Que sai da nossa boca palavra para ensino, palavra para edificação, palavra para encorajamento. E se for para correção, que exista isso com amor. Que você comunique isso com a mesma graça que você gostaria de ser corrigida. Isso é amor. Quem ama não aplaude tudo, quem ama não aceita tudo. Quem ama te dá a real. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ele ama e açoita a todo aquele que ele quer bem. A pior coisa é Deus nos deixar entregues a nós mesmos. Então talvez você esteja assim. Você está na igreja, já sabe do que Jesus fez por você. Você canta sobre isso, você lê sobre isso, você escuta sobre isso. Você está num ambiente que prega isso, mas você continua buscando validação no outro. Aí você se esfola para agradar o outro, mas não se interessa de achar: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É com Ele que você tem uma aliança eterna. Eu tenho uma aliança com o João, até que a morte nos separe. Eu falo com ele assim: até a eternidade. Mas na eternidade a gente sabe que vai ser diferente. Não vai ser como é hoje. Então eu quero aproveitar com ele o que a gente tem hoje. Mas com o Senhor é eterno. Será que você está, minha querida, tentando ser validada por outras pessoas, por aquilo que você faz? Tem gente que quer ter ministério. Quero ter ministério. Não tem voz, mas quer cantar no louvor. Mas Deus me chamou. Deus me chamou. Deus é um pai amoroso. Ele não vai mandar você para o Polo Sul de maiô, canga, boné, chinelo. Ele põe na sua mala o que você vai precisar para o seu destino. Mas muitas vezes você quer fazer alguma coisa porque dá visibilidade. As pessoas te veem, as pessoas te validam, as pessoas te amam. Eu estou falando, gente, porque isso tudo que eu estou falando para vocês eu já vivi. Eu não estou contando para vocês a história de vocês, eu estou contando a minha. Quantas vezes eu busquei validação? Porque eu descobri que eu cantava, hoje não canto tanto, não canto mais, mas eu cantava e as pessoas gostavam quando eu cantava. Então eu achava assim:
As pessoas gostam de mim porque eu canto. Gente, quem gosta de você não gosta por aquilo que você faz, gosta por quem você é. Se as pessoas gostam de você por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz, elas não gostam, não. Os seus melhores amigos são aqueles amigos que se aproximaram quando você não tinha nada para oferecer. Às vezes até hoje você não tem nada para oferecer, a não ser a sua honestidade, seu abraço, seu afeto. Amigo, gosta da gente de graça. Esses encontros que Deus promove. Então, minha linda, em nome de Jesus, uma mulher aliançada tem a identidade firmada em Deus. Uma mulher aliançada quer ouvir o que Ele pensa a seu respeito. Uma mulher aliançada quer ser ajustada por Ele, validada por Ele. Porque senão você vai se desgastar, se esfolar, ficar exausta e decepcionada. Porque quem busca validação sempre não vai ser suficiente. Ah, não, fulano não me reconheceu. Eu servi a minha vida inteira na igreja. Ninguém me valorizou. Fez para o homem, dançou. Porque em Deus, nosso trabalho não é vão. A semente que nós plantamos em Deus não fica infrutífera, gente. Para as pessoas, tem umas que amam a gente, tem umas que não gostam da gente. Está tudo bem. Você não tem que ser unanimidade, você tem que fazer a vontade de Deus. E tem muita gente buscando ser unanimidade. E para isso, está sacrificando no altar a sua identidade em Deus. Então a pessoa fica assim, ó. Ela é de acordo com o grupo. Lá no trabalho é uma pessoa, aqui na igreja é outra pessoa, na casa da patroa é outra pessoa, em casa é outra pessoa. Integridade significa você é a mesma pessoa em qualquer lugar. Você é no púlpito, você é em casa, você é lavando o banheiro, você é a mesma mulher. Uma identidade alinhada com o seu mestre. Uma mulher aliançada tem fidelidade no cotidiano. É fácil a gente ser fiel nos eventos. É fácil a gente se arrumar, né, para uma grande festa. Às vezes em casa você fica o bagaço. O seu marido chega, você está sempre descabelado, com aquela legging rasgada, a lingerie horrorosa, a camisa do candidato, vote em fulano de tal. Aí o marido chega, o marido é a pessoa mais importante da sua vida. É ele que vai ficar com você se você ficar doente. É ele que misturou em você para ser seus filhos, para ter seus filhos. É ele que cuida, ele que protege, ele que te aguenta. E você aguenta ele também. E vamos embora. Vamos junto. Nos dias bons e nos dias ruins. Mas não, a gente quer agradar todo mundo. E aí a gente é fiel no fim de semana. A nossa fidelidade está no final de semana. Vem todo mundo bonita para os outros. A gente arruma a casa para os outros. Quando vai receber visita, limpa. Você chega na casa de surpresa, tá aquela zorra. Uma trouxa de roupa para lavar, os meninos catarrentos, a televisão ligada no último volume, você lá tomando um sorvete com um pote no colo, toda descabelada, cheirando a alho, cheia de louça a pia. O seu marido chega, tudo bem, bem? Tudo bem, meu dia foi cheio, não me enche a paciência não. Mas no dia do evento, aí você tá linda, toda no brilho. E tá tudo bem, gente. Eu tô ilustrando isso de uma maneira leve, divertida, né? Tá tudo bem você se arrumar toda. Não dá pra gente fazer faxina de salto, né, gente? Tá tudo bem. Mas o que eu tô querendo trazer para vocês é uma reflexão sobre como nós somos no dia a dia. Sabe como é que é a vida? A vida que você vive é como ela é no dia a dia. A vida toda é feita de dias. E como você vive na maioria dos seus dias, essa é a sua vida. Então você ora em todos os seus dias? Você se aquieta aos pés do amado todos os seus dias? Ou você está sempre exausta, descabelado, e fala assim, ô, tu sabes. E aí quer casar? Quando você era noiva, você não tratava ele assim. Só recebia ele toda trabalhada. Doce
Doce? Oi, querido. O que você... Falava baixo. Eu tinha quase que fazer assim. O que você quer comer? Eu vou preparar uma coisa para você hoje. Mamãe me encarregou da cozinha hoje. Me fala o que você quer comer. Tão linda, tão doce. Aí casa. Quando entra nos períodos de desafiador do casamento, aí ele chega. Ô bem, faz uma janta aí para mim. Vai você. Trabalhei tanto quanto você. Vai lá e faz, não sou empregada não. E aí você quer ter um casamento legal? O que você quer colher, você tem que plantar. E eu estou usando um exemplo do casamento aqui, gente, porque é o retrato que a Bíblia ilustra de Jesus e a igreja. Mas desenvolva a fidelidade no cotidiano com quem você vive. Eu moro com uma irmã, eu moro com uma prima, eu moro com os meus filhos, eu não sou casada. Não tem problema não, exerça a fidelidade, o afeto, o carinho, o cuidado com aquela pessoa que está próxima a você. Mas faça isso sobretudo com aquele com quem você tem uma aliança eterna. Como é que você vive o seu dia? Você é fiel, mesmo quando ninguém está olhando? Porque é assim na nossa vida. Nos nossos dias comuns, muitas de nós, por não ter tempo, ou por não ter sido ensinada assim, N motivos. A casa da gente não é muito arrumada. Mas então, por que quando a visita vai chegar, a gente dá a faxina? Eu mudei o meu hábito o dia que eu pus uma mesa posta bem bonita. E os meus filhos entraram em casa, eles eram ainda pré-adolescentes. A Clara devia ter uns 11, 12 anos. E eles chegaram da escola e falaram: ué, quem vem aqui hoje? Eu falei assim: ninguém. Ah, é? Nossa, a mesa tá bonita. Aí eu falei: peraí, tem alguma coisa muito errada. Pensei comigo, tem alguma coisa muito errada. Eles pensam que a mesa bonita é só... mudou esse jogo aí. Não, eu quero dar o melhor para eles. Eles que me aguentam. Eles que me amam, independente do que eu faço, do que eu falo. Eles que permanecem no dia mau. Por que eu vou dar o resto para eles? Aí a gente trata bem as visitas. Então a gente vive com uma máscara. Todo mundo te acha: nossa, a casa da fulana, você pode comer no chão. Chega lá de surpresa numa quarta-feira. E Jesus vem assim, de repente. Ele chega e te pega sem avisar. E aí, como é que vai te encontrar? Em fidelidade? Você ora quando ninguém está olhando? Você lê a Bíblia quando ninguém está olhando? Ou você é aquela que põe lá a Bíblia, canetinha, copo, faz a foto, devocional. Só para inglês ver, né, gente? Ainda mais hoje, no tempo da internet, dos posts, aí a gente ficou mais artificial ainda. Então o Senhor está nos chamando para fidelidade. Fidelidade é ser fiel. Onde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que você estiver, que você ame o Senhor com a sua vida, não apenas com as suas palavras. Sabe, a gente me estremece quando a gente vê na Bíblia: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Fidelidade no cotidiano, uma mulher aliançada tem. O terceiro ponto é compromisso com a palavra. Por quê? Porque uma aliança, ela tem princípios. Eu tenho acordos com o João. Tem coisas que nós não admitimos. Tem coisas que casal nenhum admite. Mas tem coisas que variam de casal para casal. Os casais têm os seus combinados, não é assim? Mas você tem que saber como é que o outro pensa, o que é importante para o outro. Se você quer cultivar um relacionamento feliz, seja casamento, seja amizade, seja no casamento, no relacionamento com nora, sogra, filhos, você tem que buscar entender o que é importante para o outro. Porque às vezes você se esforça fazendo uma coisa que o outro não dá muito valor. É aquela tal das linguagens de amor, né? Não adianta você ficar elogiando alguém que quer tempo de qualidade. Você pode elogiar a palavra de afirmação, mas a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Então, como que ela vai se sentir amada? Quando você pegar tempo para estar com ela. E cada um de nós, se a gente quer investir em relacionamentos, a gente precisa entender o que é importante para o outro. E quando um pensa assim,
Eu me lembro que no dia do nosso casamento, o pastor Márcio Valadão, que nos casou há 35 anos, e ele disse assim: João, você não está se casando para ser feliz. Quando ele falou assim, eu falei: como assim, gente? É claro que eu quero ser feliz. E aí ele continuou: você está se casando para fazer a Helena feliz. Helena, você não está casando para ser feliz. Você está se casando para fazer o João feliz. Se vocês dois entrarem no casamento nesse acordo, buscando atender o outro, prestar atenção no outro, cultivar no outro, não tem como dar errado. E nós abraçamos esse conselho. Nós abraçamos esse conselho. Então a gente estabeleceu combinados. Tem coisas que o João não tolera. E eu entendi isso, então eu não vou fazer aquilo que ele não tolera. Tem coisas que eu não dou conta. E ele compreende isso, então ele vai até o meu limite. A gente, de repente, fracassa? Fracassa. Mas quando a gente fracassa, o que a gente faz? Pede perdão. E recomeça. Não leva para amargura. Não fica carregando um defunto, sabe? O resto da vida, um saco de lixo. E não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos de conhecer Deus. Saber o que Ele espera, como Ele pensa, quais são os seus princípios, qual é o combinado que o amado propõe para a gente, o que é importante para Ele e o que Ele não tolera. E se nós o amamos, nós nos submetemos. Não é por causa do medo do inferno. Sabe, gente, o pior a maior furada é você pensar que ama a Deus, mas na verdade você está com medo do inferno. Isso não é salvação, não é por medo. Na verdade, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você tenha certeza que você é amado. Você faz porque você ama. E o amor não são palavras. O amor é o que o amor faz. Não adianta o seu filho falar assim: eu te amo, mãe. No dia das mães te cobrir de presente. E nos outros dias do ano todinhos bater a porta e falar: você não manda em mim. Isso não é amor. Seu filho te desobedece, te diz palavras duras. Isso não é amor. Seu marido fala que te ama, mas tem outro caso. Isso não é amor. O amor é feito de atitudes. Quem ama faz alguma coisa. Quem ama renuncia a alguma coisa. Mas nós somos crentes há tanto tempo. Mas eu comecei a fazer uma pesquisa onde eu estava indo. Inclusive, por isso eu resolvi fazer um curso bíblico. E eu comprei uma briga para mim. Sacudi a mulherada para a mulherada estudar a Bíblia. Porque o que eu comecei a descobrir? Eu fazia assim: quantas pessoas aqui têm mais de 5 anos que conheceram Jesus? Aí a maioria levanta a mão. Glória a Deus. Abaixa a mão. Agora fecha o olho para não haver constrangimento. Quantas de vocês com mais de 5 anos de conversão já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Nem um terço levantava a mão. Eu comecei a ficar assustada. Depois da 4ª vez que eu fiz isso, eu parei, porque eu comecei a desesperar. Não é possível, não é possível. Ou está tudo explicado. Está tudo explicado. A gente apega-se à religião. A gente entra no clube social que é a igreja. Mas a gente não se compromete, não se aliança com o Senhor em conhecê-lo. Como é que eu vou satisfazer o meu amado, agradar o meu amado, me aproximar do meu amado, amar de fato aquele com quem eu sou aliançada, se eu não conheço? É a mesma coisa de eu querer casar com o João e falar assim: o Singleton é a mãe do João. Vem cá, me conta tudo sobre ele. É com ele que eu vou casar, não é com a mãe dele. Mas eu quero conhecer o João através da sogra. A sogra é uma bênção. Mas eu quero conhecer o João. Quero conhecer o João. Não quero terceirizar. Mas quanta gente quer conhecer a Deus através do pastor, do profeta. Galera que caça o profeta. Gente, eu creio no ministério profético. Eu já fui tão alcançada e abençoada pela palavra de Deus na boca de um ungido, de uma ungida de Deus. Mas todas as vezes Deus me achou. Deus sabe o seu endereço, Deus sabe a sua necessidade. E tem um espírito de adivinhação disfarçado de profecia no meio da igreja.
gente precisa pedir a Deus discernimento. O tanto de profetada é liberada, a pessoa destrói a vida da pessoa. Mas Deus falou. Não foi Deus que falou, não, filho. Você que não discerniu a voz dele. Mas sabe por que você não discerniu a voz dele? Porque você não conhece a palavra escrita. Então, qualquer coisa que o profeta diz, te desce pela goela. Você não conhece o que ele diz na palavra, Deus nunca vai falar na boca do profeta algo que vai contra a palavra escrita. A gente precisa de conhecer o nosso Deus, minhas irmãs. Temos uma aliança com ele? Então, nos aproximemos dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Você pode assistir pregação, você pode assistir podcast, você pode ler 1000 livros, isso tudo é muito útil. Se a palavra é a base desse ensino, muito útil. Mas até para você saber se o que o outro está ensinando é verdadeiro, você precisa conhecer as Escrituras. Mais do que ler, você tem que entender. Você tem que abrir a Bíblia e falar, Espírito Santo, abre a sua palavra para mim. Me mostra. Não entendi isso aqui não? Eu vou lá no dicionário bíblico. Faz essa inteligência artificial valer para alguma coisa. Entra lá e fala assim, por que na Bíblia fala assim, assim, assado? Pesquisa, faz alguma coisa, compra uma concordância, tem Bíblias comentadas, versículo a versículo, que você quer conhecer o seu amado. O dia que eu encontrei com o João, e eu vou usar muito esse exemplo aqui do João, gente. Casamento, né? Nós nos conhecemos através de amigos comuns. E aí um dia a gente foi cantar num casamento e eu queria muito conhecer ele. Queria saber se tinha alguma coisa além dos olhos azuis. Da estampa eu já gostei. Eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa na cabeça dele. Aí, o que eu queria? Uma situação pra gente conversar. Porque é conversando com ele que eu ia saber o que ele pensa, o que ele sonha, o que ele sente. Aí a coisa ou floresce mais, ou faz Era só estampa. E aí o que a gente fez? Fomos cantar no casamento, terminou o casamento, a gente foi para a festa do casamento. E aí nós sentamos um do lado do outro. Nós conversamos a noite inteira. Falamos de família, falamos de Deus. Ele virou para mim e falou assim, você é crente, né, Helena? Ele não era, não. Ganhei a alma para Jesus, o resto para mim. Não faça isso em casa. Eu não estava num tempo que eu dizia assim, que eu estava muito obediente, tá? Deus me deu grande livramento. Faço não. Mas desde que eu conheci o João, eu via nele aquela sede por Deus. Eu falo que eu não preguei o evangelho para ele, não. Ele arrancou o evangelho de mim. Porque quando a gente encontrava, escuta, a Bíblia fala isso? Isso está na Bíblia mesmo? Não tá? Ele foi, sabe, tirando o evangelho de mim. E aí nesse dia que a gente sentou pela primeira vez para conversar, ele falou comigo assim, Helena, você é crente? Sou. Parece, não. Como assim não parece, não? Não, porque os crentes que eu conheço, tem um crente, uma família de crentes lá na minha rua. Toda bola que cai lá, eles rasgam. E não deixam os filhos brincar com a gente, porque fala que a gente é filho do demônio. Aí eu falei assim, tem uns irmãozinhos que estão difíceis. Ele falou assim, então tem crentes e crentes, né? Eu falei assim, tem gente que gosta da religião. Tem gente que vai se deixando transformar por aquele que é o amor, que é a compaixão, que é a misericórdia. Foi ali naquela conversa que eu descobri que ele perdeu o pai aos 9 anos de idade. Um ataque fulminante do coração aos 33 anos de idade. Foi ali que eu descobri que a mãe dele casou com o tio dele, irmão do pai. 4 anos depois, olha o levirato aí, a lei do levirato. E ele tinha uma prima-irmã, meia prima, meia irmã. Foi ali que eu vi, que eu fiquei sabendo de muitas coisas sobre a vida do João, que nem os amigos dele sabiam. E é assim que o Senhor quer que a gente conheça Ele. Deus tem coisas para falar com você, que é para você. Tem coisas para te entregar, para te entregar. Sem intermediários. O único intermediário entre nós e o Pai é Jesus Cristo. A gente dá glória a Deus pelos profetas do Senhor, pelos pastores, pelos líderes, por aqueles que aconselham. Bendito seja Deus. Mas quem tem a primeira e a última palavra na sua vida é com quem você está aliançado. Então, busque decisões à luz da Bíblia.
Ore antes de agir. Aconselhe pessoas que te procurarem, na verdade, da palavra e não nas suas opiniões. E para isso você precisa conhecer o Deus a quem você diz que ama. O quarto ponto, a vida da aliançada é uma vida de amor e misericórdia. Deus nos atraiu com amor e misericórdia. É isso que está lá em Oséias 2,14. Quem vive aliançada com Deus transborda amor e misericórdia. Porque foi isso que a gente recebeu. Aquilo que a gente está cheio é aquilo que a gente transborda. Não é? Se eu balançar esse copo aqui, cai vinho? Cai Coca-Cola? Por quê? Porque ele está cheio de água. A vida vai te sacudir, minha lenda. As circunstâncias vão te sacudir. E quando a vida te virar, o que você vai derramar? O que tem? Aquilo que você está cheio. Então, quando a gente estoura no trânsito, quando a gente grita com o filho, é disso aí que você está cheio. Por isso que a gente tem que chegar perto de quem a gente está aliançado, cada dia mais. Cola nele. Gente, quanto mais perto de Deus a gente anda, mais a gente vai tendo noção de como a gente precisa de misericórdia. Parece que a gente vai vendo as manchinhas sujas da nossa roupa, sabe como? A gente pensa que a gente está com a veste limpinha. Aí você vai aproximando da luz. Ixi, peraí. Ih, tem uma manchinha aqui. Esconde. Ih, tem outra aqui. Tem gente que não aguenta quando Deus começa a entrar com a luz dele. Nossa, pelo amor de Deus, depois que eu me converti, parece que tudo piorou. Não piorou, não. É porque estava ruim desde sempre, só que você não via. Aí ele começa a te mostrar o seu temperamento, as suas dores, aquilo que te marcou no passado, que está reverberando hoje dentro da sua casa. Aquilo que você não resolveu, que você não perdoou e que você está reproduzindo na vida dos seus filhos. A gente não é o que a gente é, gente, de graça. Nós somos um amontoado de acontecimentos, de rejeições, e de momentos lindos, e de acertos e erros dos nossos pais. Mas é essa que é a diferença. Quando a gente tem aliança com Deus, a história zera. Ele te cura. Ele te limpa. Por isso que você fala, nasce de novo. Começa do zero. Reinicia. E aí quem nasce de novo, cresce. É igual na vida normal. A gente nasce e continua bebendo leite o resto da vida? Não. A gente nasce e fica só no berço? Não. A gente aprende a engatinhar, depois a gente aprende a cambaleando, andar, depois a gente aprende a correr, depois alguém tem que amarrar a gente, senão a gente voa. Espiritualmente não é diferente. Se você está com uma vida espiritual saudável, amanhã você vai ser melhor do que você é hoje. Depois de amanhã, você vai ser melhor do que você é amanhã. Eu sempre estou na expectativa de Deus me ajudar a vencer mais alguma coisa amanhã, para eu ser uma mulher melhor depois de amanhã. E quando eu olho para trás, gente, eu dou graças a Deus, porque tem muita coisa que eu já venci, mas eu ainda tenho muita coisa para vencer. Mas eu continuo, eu prossigo, eu permaneço, eu dependo. Você precisa, uma mulher aliançada, precisa de conhecer o Senhor, que é a expressão de amor e misericórdia, para que a gente manifeste isso. A gente se enche dele, transborda ele. A gente se enche dele, transborda ele. Quando você vê os crentes mandando os outros para o inferno, que Jesus é esse que estão andando? Fulano vai queimar no inferno. Ah, é? Você virou Deus agora? Você conhece a história desde o princípio? Você sonda o coração? Você sabe de tudo sobre essa pessoa? E você sabe o que vai acontecer nos próximos dias? Que obra Deus vai fazer nesse coração? Então não abra sua boca para decretar a morte. Abra sua boca para profetizar a vida. Ei, você conhece uma pessoa difícil? Quem está cheio de Deus fala assim, ixi, tem um potencial, hein? Quando Deus pegar isso aí, vai ser igual Paulo. Vai derrubar no caminho para Damasco, vai levantar outro homem, outra mulher. Profetiza vida. A sua palavra gera vida ou morte. E quem está cheio de Deus derrama misericórdia e amor, misericórdia e amor, misericórdia e amor. E é assim para os nossos filhos e é assim para os filhos dos outros. Que é fácil a gente pensar, não vou profetizar sobre meu filho. O Arthur me dava um trabalho.
Um trabalho com o Arthur. Eu ia para a sala do coordenador da escola, me chamava de novo tem que ir na escola. Chegava lá, o coordenador, o disciplinário, Levi, o santo do Levi. Levi, o que é que o Arthur fez? Mãe, o Arthur vai ter que ser suspenso 4 dias. O quê, Levi? Levi, não aguento mais. O que está acontecendo com esse menino, Levi? Ele fez isso. Ele, eu não acredito nisso. Levi, não é isso que eu ensino para esse menino dentro de casa. E o Levi naquela parte, Helena, eu sei, Helena. Deus vai fazer grandes coisas na vida do Arthur. E eu olhava para o Levi e disse, amém, Levi, amém. E ficava, né? A escola depois me chamou e falou assim, olha, se você não mandar o seu filho para um psicólogo, ele não pode rematricular no ano que vem. Aí eu mudei a estratégia. É? Eu sou mãe desse menino, gerei ele com a barriga, agora eu vou gerar com o joelho. E com as palavras. Aí o Arthur vinha para cima de mim. Arthur, eu estava com muita raiva. Eu transformava essa raiva, essa energia negativa toda em vida. Arthur, vem cá. Você vai dar um trabalho com o inferno. Ixi, os demônios vão ficar assim, ai meu Deus, você acordou de novo. Até os demônios vão falar, meu Deus. Santo de Deus, profeta de Deus, ungido de Deus. Vem cá, ungido de Deus. O Arthur primeiro ficava assim com aquela cara de deboche, depois ele começou a falar amém. Eu falei, já é. E gente, só para edificar a sua fé, dos meus 4 filhos, o Arthur é o mais apaixonado pela palavra. Eu amo sentar e ver o Arthur pregando. Eu me deleito. Eu pensei, aí Deus, já estou passando meu bastão. Usa esse menino, Senhor. Eu me deleito na obra de Deus, na vida do meu filho. Que coisa linda de ver. É uma pessoa nascendo de novo. Uma pessoa que cresceu na igreja, nascendo de novo. É toda a diferença, porque filho de crente não nasce crente. Ele precisa de nascer de novo. Ele pode estar crescendo ali numa atmosfera favorável, sendo ensinado no caminho em que deve andar, mas ele precisa ter aquele dia de decisão. E só para edificar a sua fé, no dia do batismo do Arthur, eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi uma das poucas vezes que isso aconteceu. Eu ria e chorava compulsivamente ao mesmo tempo. E tinha alguém assim comigo. O futuro sogro dele. E quem era o futuro sogro do Arthur? O Levi. Fala comigo, se esse Deus não é maravilhoso. O Levi tocando, e a gente se olhava, e a gente chorava junto, e no nosso olho a gente disse para... O Levi estava falando no olho comigo, eu te disse que dava certo. A Ruth, filha do Levi, uma princesa. É a esposa do Arthur, vai me dar um netinho, gente, ela está grávida. Segundo netinho vem aí, ô glória. Profetiza vida, minha linda. Não entra no jogo do diabo, não. Uma aliançada com Deus, ela manifesta Deus. E Deus é amor e misericórdia. E por último, uma mulher aliançada. Ela é cheia de esperança e permanece, mesmo no deserto. Gente, o Senhor nunca falou com a gente que a gente ia ter uma vida boa o tempo todo. Muito pelo contrário, ele falou, no mundo tereis, mas tem de bom? Isso. Ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele falou, você não vai ficar sozinho, eu estou com você, tem algo muito melhor lá no final da estrada, mas você precisa de permanecer no caminho. E nesse caminho, você vai subir montanhas e você vai descer nos vales. Mas eu vou estar com você. E tem algumas pessoas que compraram um evangelho mentiroso que diz que se você andar em retidão, Deus vai te dar tudo o que você quiser. Sério? Me mostra na Bíblia onde está falando isso.
Quem prometeu os reinos do mundo para quem prostrado adorar foi Satanás. Deus vai te dar sucesso, dinheiro, prosperidade. Gente, é claro que Deus, como um pai amoroso que Ele é, Ele tem alegria em prosperar seus filhos e filhas. Mas até quando Deus nos prospera, não é sobre o nosso próprio umbigo e deleite. É sobre a gente ter um coração generoso e compartilhar com quantas pessoas a gente puder compartilhar. Não é para a gente acumular riqueza aqui, é para a gente acumular riqueza lá. Tudo que a gente tem, nossa casa, nosso carro, nossas roupas, nosso sapato, é para servir os irmãos. Tudo que nós recebemos de Deus é para ser compartilhado, é para abençoar alguém, não só para abençoar a gente. Esse não é o perfil de Deus, gente. Deus deu o melhor que Ele tinha. Moeu o seu próprio filho para te ter de volta. Você acha que Ele vai te poupar? Todos os discípulos morreram como mártires, cortados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. João foi exilado. E nós aqui, os crentes mimizentos do século XXI, cheios de conforto, não quer passar por nada. Essa morte do Charlie deixa o nosso coração pesado. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: Senhor, é seu filho. Senhor, é seu filho, Senhor. Ele testemunhou do Senhor abertamente em vários ambientes. Ele falou do seu amor. Ele conseguia falar com o diferente, com graça, com humanidade, com doçura. Ele não entrava na ofensa. Como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa, Senhor? Um pai de 2 filhos pequenos. Ele foi odiado. Ele foi perseguido. E ele foi morto. Ele foi caluniado e foi morto. E Jesus? Ele foi odiado. Ele foi perseguido. Ele foi caluniado e foi morto. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus levantou ressurreto, Ele levantou o mundo inteiro com Ele. Todos têm a possibilidade de se chegar a Deus através da morte e ressurreição de Cristo. A morte do Charlie. Nós não temos noção do que um grão de mostarda, quando morre, faz. Nós não temos noção de quantos Charles vão se levantar na autoridade do nome de Jesus. Quantas pessoas serão salvas pelo testemunho dele. Um tanto de gente que não conhecia o testemunho dele vai conhecer. Um tanto de gente que era contra ele vai ficar a favor. Deus vai fazer uma revolução através dessa morte, porque a morte de um santo sempre vai redundar em vida. Então é para a gente ter esperança, mesmo quando a coisa para a gente está difícil, Deus vai produzir vida no outro. Tem causas que eu oro há 10 anos, mais de 10. E a resposta do Senhor continua sendo: espere. Mas nesses 10 anos, com quantas mães eu chorei, quantas mães eu consolei. Quantas mães vieram buscar conselho? Quantas mães falaram: Helena, como é que você fez? Conta para mim. Até a nossa vida. Sabe, gente? A azeitona precisa ser prensada para sair azeite. O trigo precisa ser moído para virar pão. A uva precisa ser esmagada para virar vinho. A diferença é que quando nós sofremos, somos amparados pelo Senhor. E descansamos nas promessas que Ele faz, que um dia não haverá mais choro. A luta vai cessar. E só vai ser alegria. E Ele é poderoso. Quando Ele vê que a gente não está dando conta, Ele manda refrigério. Quando Ele vê que a coisa está: ai, Senhor, ajuda, Senhor. Aí Ele manda uma boa notícia. Aí Ele manda um neto. Ele dá alívio.
Ele sabe a medida do aperto. Eu não sou mais a mesma mulher de 10 anos atrás. Eu não ergo a minha voz para julgar filho de ninguém. Porque eu sei dentro da minha própria casa que eu tenho uma filha linda, amorosa, cheia de misericórdia. Ela tem mais misericórdia do que eu. Ela vê uma pessoa sofrendo, ela não se conforma com aquilo. Ela me ensina muito. A gente tem que descer da nossa arrogância e entender que Deus age do jeito certo, no momento certo, e faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem. Antes da renovação da aliança em Oséias, Deus diz: portanto agora eu vou atrair Israel, vou levá-la para o deserto e falar ao seu coração. Muitas vezes é no deserto que a gente vai ouvir Deus. Mas fica firme, não desiste não. Tem muita gente que quando o sofrimento chega, foi ensinado de um jeito errado, ensinaram um evangelho fake. E aí a pessoa desiste. Deus não está me ouvindo, Deus não liga para mim, Deus não me ama. Não, Deus quer te aperfeiçoar, te esticar, te treinar, te fortalecer. Você já viu um músculo crescer sem dor? Espiritualmente não é diferente não, gente. Ninguém cresce espiritualmente deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo. A gente cresce, sabe, igual massa de bolo. A casca vai ficando grossa, nada mais nos atinge. Aí você pensa, aleluia, aí você passa para outro nível. Mas com certeza, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O deserto faz parte do processo da aliança. Mulheres aliançadas não desistem. Elas não jogam a toalha no dia mau. Muito pelo contrário, no dia mau é que a gente chega mais perto ainda. Ontem eu deitei muito pesada. Eu não conseguia dormir, invadida por pensamentos sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre a ruindade do mundo. Eu falei com o João, ora por mim. Eu estou tão pesada. O mundo está tão ruim. E o João orou por mim, eu consegui me aquietar um pouco e dormir. Aí quando eu abri o olho hoje, um pensamento ruim me veio. Imediatamente eu escorreguei da cama, já caí de joelho. O João já estava tomando banho, eu caí de joelho, eu fiquei assim, ó. Eu comecei na cama assim, mas não era suficiente na cama, então eu tinha que ficar assim. Senhor. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o que o Senhor faz com todas as coisas coopera para o seu bem. Eu confio no Senhor, eu decreto a minha confiança no Senhor. E eu te peço, Senhor, perdoa a minha falta, a minha oscilação. E me dá uma armadura para esse tempo. Me dá uma vestidura para esse tempo. Fortalece o meu coração, para eu ser encorajada e para eu encorajar as minhas irmãs. E aí o Senhor me deu essa palavra. Se o grão de trigo não morrer, foi Ele que falou meu coração. Eu vou redundar essa morte em vida. E às vezes o Brasil vai ter que penar um pouco. Porque a igreja precisa se arrepender e voltar para o Senhor. Os dias são difíceis lá. Os dias são difíceis no mundo todo. Mas o Senhor vai nos fortalecer, porque na escuridão, na mais absoluta escuridão, um palito de fósforo ilumina. Feche os seus olhos. Ser aliançado é ter uma aliança com Deus que não quebra promessas. Ser aliançada é viver com propósito, pureza e paixão por Ele. Ser aliançada é permanecer fiel, mesmo quando tudo diz para desistir. E ser aliançada
é refletir o amor do noivo em todos os lugares e em todos os aspectos da vida. Se a sua aliança está capenga, minha linda, se numa área você está bem, mas na outra não, tenha coragem. Tenha coragem, deixa Deus entrar e ajustar o que precisa ajustar. Peça perdão daquilo que você precisa pedir perdão. Confirme a sua aliança com o Senhor. Olha, até hoje, Senhor, eu nunca li a Bíblia toda. Como que eu falo que eu te amo se eu não quero te conhecer? Me ajuda, Senhor. Eu me comprometo com o Senhor, eu me alianço com o Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero me achegar mais. Eu quero orar mais. Eu quero viver com quem realmente é aliançado. Eu quero transbordar amor e misericórdia, amor e misericórdia, amor e misericórdia, refletindo quem o Senhor é e não quem eu sou. Tenha o seu tempo de oração silenciosa aí no seu lugar. Eu não sei o que você precisa dizer para Deus hoje. Eu não sei se você precisa agradecer, pedir perdão, recomeçar, pedir abrigo. Mas faça isso agora, no seu momento. No seu momento. Não se distraia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem uma aliança com o seu povo. E nós não queremos ficar de fora dessa aliança. O Senhor sabe as áreas da nossa vida, Senhor, que não estão correspondendo como o povo de Israel não estava correspondendo enquanto Oséias profetizava. Eles eram culpados e nós também somos. Quantas vezes, Senhor, nos prostituímos com mamão, nos prostituímos com entretenimento, nos prostituímos com os bens dessa terra. Nós olhamos para o Senhor, nós voltamos para o Senhor e dizemos: nos perdoe. O Senhor é o nosso Deus, a única fonte da vida. O Senhor é o pão da vida. Não há vida fora do Senhor. Mas às vezes a gente se esquece disso e fica vagueando por aí, Senhor, como Gomer ficava. Tem misericórdia de nós, Pai. Que todos os ídolos sejam destituídos do nosso coração, da nossa casa, das nossas preferências, das nossas escolhas. Que os ídolos sejam destituídos e que o Senhor ocupe a primazia da nossa esperança, dos nossos afetos, daquilo que aguardamos, que homem nenhum pode nos dar, governo nenhum pode nos dar, sistema nenhum pode nos dar. Aquilo que só encontramos em Ti. Que a gente não te louve e te honre só com os lábios, Senhor, mas que a gente te ame com a inteireza do nosso coração, das nossas intenções e das nossas escolhas. Em nome de Jesus, eu oro por mim. Eu faço essa oração por mim, Senhor. Eu também oro pelas minhas irmãs aqui, onde cada uma precisa ser alcançada pelo Senhor hoje, precisa recomeçar hoje, precisa se arrepender hoje. Que o Senhor nos conduza, todas nós, Senhor, ao lugar onde a nossa aliança com o Senhor é restaurada, é firmada, é fortalecida. Que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.